Então, boa noite a todos os ouvintes e a todas as pessoas que seguem o jornal O Imparcial. Começamos agora a live dos candidatos com o nosso último candidato a ser entrevistado, o Hertz Dias, do PSTU. Boa noite, candidato. Opa, boa noite, Felipe. Boa noite, Sérgio. Boa noite aos internautas. É uma satisfação enorme poder estar aqui conversando com vocês e conversando com as pessoas também que estão acompanhando aí para apresentar um pouco do nosso programa para São Luís, discutir um pouco de política, discutir um pouco do país também. Satisfação enorme. Muito obrigado, seja bem-vindo. Hoje estaremos eu, colunista do Jornal Imparcial, e nosso editor-chefe, Sérgio, nessa conversa sobre vida pessoal, sobre plano de governo, sobre gestão, sobre olhar humano, né? E lembrando que o nosso jornalista e diretor de redação, Raimundo Borges, já antecipadamente tinha solicitado tirar uns dias de descansos para poder pegar a maratona agora da reta final do primeiro turno. E nossa amiga Dalva, né, grande apresentadora e âncora durante todos esses dias, com grande eficiência, capacidade, hoje estava com um compromisso marcado, e como nós tivemos que adiar a sua entrevista, ela pede desculpas, mas não vai poder, infelizmente, estar conosco para abrilhantar e fortalecer essa discussão de políticas públicas e de conhecimento do candidato. Eu vou agora apresentar o nosso editor-chefe, Sérgio. Boa noite, Sérgio. Boa noite, clã. Boa noite, Hertz. Prazer tê-lo aqui com a gente. Né? Obrigado por ter aceito o convite do Grupo Imparcial. Dizer que nós temos aqui uma hora, mais que socialista, para debater, falar bastante aí sobre como o socialismo pode mudar a vida das pessoas, e que eu acho que o PSTU tem história, muita história, já na luta das pessoas, tentando mudar a vida das pessoas, como diz o próprio slogan, né? Só a luta muda a vida, o antigo slogan, que agora já temos de novo, né? Que depois você fala sobre isso. Mas muito prazer tê-lo aqui com a gente nessa noite. Então, eu vou ler aqui. Pois não, Célio, Hertz, pode falar. Não, tranquilo, pode continuar. Pode continuar, Felipe. Então, eu vou ler aqui a biografia que foi enviada pela assessoria do candidato, né? Hertz é membro do grupo Rap Gíria Vermelha e fundador do movimento Quilombo Urbano Hip Hop Militante, que completou 30 anos em 2019. Hoje tem ramificações em várias partes do país. Hertz é, além disso, professor de História nas redes públicas estadual e municipal de ensino e mestre em Educação pela UFMA. Tem vários artigos publicados em revistas e livros sobre a problemática racial numa perspectiva de classe. Em 2019, publicou o livro África, Colonialismo, Genocídio e Reparações, em parceria com Antônio Neto, brasileiro que reside na África do Sul. Em 2018, Hertz foi candidato a vice na chapa do PSTU nacional à presidência da República, junto com a sergipana Vera Lúcia, formando a única chapa 100% negra e nordestina da história do Brasil. Atualmente é da direção nacional do PSTU e membro da Secretaria Nacional de Negros e Negras. Eu inicio essa conversa com o nosso editor-chefe, Sérgio. Pois bem, esse é o fato. Vamos começar por aí, então. Essa experiência de ser candidato a presidente, né? Como foi ter lá o maranhense, né? Depois de Sarney, é o primeiro maranhense que está disputando a eleição para presidente. Então, me diga, como foi essa experiência, o que você aprendeu, que com certeza não te trouxe aqui para disputar a eleição municipal? Cara, primeiro, foi surpreendente para mim, né? Mas foi uma baita de uma experiência e também foi uma
assim, uma enorme felicidade que eu tive de compor com essa camarada aí, a Vera Lúcia, que é uma operária, né, como já falaram, negra, sergipana, e que é uma baita de uma liderança lá na cidade dela, inclusive nos processos eleitorais, ficava nas pesquisas, às vezes em primeiro, segundo, etc. A oportunidade que a gente teve de viajar vários estados do país, conhecer realidades diferentes, mas que em muitos pontos se combinam. Nesse período eu estive em São Paulo também, passei 3 anos em São Paulo, né? E aí essa eleição, ela combinou com isso, com todo esse processo. Foi diferente, né, cara? Porque 2 negros, né, compondo uma chapa negra num país mais negro fora do continente africano. Na verdade, o Brasil é o segundo país mais negro do mundo. Só tem um país na África que, em números absolutos, tem mais negro do que o Brasil, que é a Nigéria. Então, o Brasil é praticamente uma África fora do continente africano. E ser a primeira chapa negra 130 anos depois da abolição da escravidão sem reparações históricas foi um fato que marcou muito para mim, marcou muito para ela, marcou muito para a militância do nosso partido, porque tem a ver também com uma política interna nossa, de valorizar muito os quadros negros. Nas últimas 3 eleições, o PSTU é justamente o partido que tem lançado mais quadros, mais candidatos negros e negras, também mulheres e LGBTs. Proporcionalmente, o PSTU tem sido o primeiro nas últimas 3 eleições. Então, foi uma baita de uma experiência, inclusive, muito difícil de descrever. Deixa eu só continuar pegando esse gancho aí. Fala, Célio, por favor. Se o Brasil é um dos países mais negros, né? O Maranhão é um dos estados mais negros do Brasil. Isso. Temos aí o maior quilombo urbano, né? Isso. Então, quer dizer que foi o PSTU que está ditando moda aí. Agora tem negro aí, candidato de vice, tem negro para todo lado, mulher para todo vice. O que você acha disso? Por que virou moda, né? Diferente? Por que é diferente com o PSTU? Virou moda. Tinha um período aí que a negrada que saía como candidato não queria se assumir enquanto tal, né? Ficava fugindo disso. É interessante isso que tu fala, porque eu estou aqui na sede do meu partido, aqui no bairro da Liberdade, e a Liberdade é o maior quilombo urbano da América Latina, né? Eu tive a felicidade de morar aqui durante uns 5 anos, e inclusive de fazer muitas atividades políticas e culturais, do hip hop, inclusive. Inclusive, fui detido aqui no bairro da Liberdade, dirigindo um carro seminovo, 3 meses o carro tinha, juntamente com outros 2 negros. Então, 3 negros dentro de um carro seminovo, num dos bairros mais negros do Brasil e, portanto, um dos mais negros do mundo, num país extremamente racista. Ou o carro é roubado, ou os 3 são traficantes, ou as 2 coisas combinadas. Assim, a polícia simplesmente parou a gente, era Força Tática, foi em 2007 isso aí. E eu me apresentei, inclusive, como professor, né? Tem que apresentar o currículo, né? Negão tem que apresentar o currículo para os caras. Mesmo assim, os caras falaram, nós vamos saber quem vocês estão lá na Refesa. Me jogaram junto com os outros 2 na mala da viatura, que chegou depois, e um dos policiais entrou no carro e nos levaram para lá. Então, assim, isso que a gente está falando que a negrada enfrenta no país todo, a gente sente na pele também. Por isso que é uma política central. Para quem pensa numa sociedade socialista no Brasil, não pode pensar isso sem passar pela libertação do povo negro, sem passar pela luta contra o racismo. Mais alguma pergunta, Célio, por enquanto? Era só para concluir que os negros, né, estão na luta aí, como você disse, ganhando espaço, né? E essa parte eu queria chegar. Há uma preocupação de não ser usado pelo sistema também nessa situação, quer dizer, você não ser apenas um rótulo, e sim estar defendendo a causa mesmo dos negros nos eventos, tipo de eleição mesmo. Isso. A Cláudia Durães, aqui, a companheira do partido, ela também já foi candidata a vice-presidente na chapa do Zé Maria. Tem também eu não digo nem no PSTU, que eu sei que tem a história de militância. Mas o que a gente está vendo é que agora em partidos de centro, de direita, também estão começando a puxar essa bandeira. Então, é exemplo ou é aproveitamento que se for? E o que eu estou querendo te dizer é justamente que antes de virar moda, a gente já lançava candidatos negros, quando todo mundo escondia os negros dos seus partidos. Entendeu?
a companheira Deise, que é uma carioca, a professora também já foi. Então, os revolucionários, eles têm que aprender a caminhar na contramão das coisas, entendeu? Se você vê uma dificuldade, você tem que ir na direção dela e não desviar dela. Agora teve o caso do George Floyd, os Estados Unidos estourou, então é todo mundo, vida negras importam, muitos negros começaram a se assumir enquanto tal, porque o Brasil criou uma das ideologias mais dinâmicas da dominação de raça e de classe, que é o mito da democracia racial. Então, a ideia de mito da democracia racial passa a ideia de que não existe racismo no Brasil. E se não existe racismo, então quem está na base da pirâmide é porque é inferior, os negros. Quem está no topo da pirâmide, que são os brancos, são superiores. É a única explicação. Já se o problema não está na sociedade, então o problema, se não é externo, é interno aos indivíduos. E a ideia de mito da democracia racial, ele cria uma outra ideia, que é de superioridade branca e inferioridade negra. E isso fez com que muitos negros fugissem de sua identidade racial durante muito tempo. Então, na década de 80, negros tinham cerca de 200 e poucas denominações. Era moreno, marrom bombom, cor de jambo, mulato. Então, os negros queriam ser tudo, menos negro. Entendeu? Hoje, a gente vê uma mudança em relação a isso. Uma mudança muito grande. É expressivo isso, mas eu não tenho dúvida que muitos dos partidos, não digo todos, mas muitos dos partidos estão lançando candidaturas negras para tentar surfar na onda. Inclusive partidos que têm políticas racistas. Não é só você botar um negro como candidato, botar uma negra como candidata. Você tem que ter política de combate ao racismo. E tem partidos aí que atacam os negros aqui na prefeitura, atacam os negros no Congresso e botam uma negra para dizer que é antirracista. Então, esses aí têm pleno acordo com você, Célio. Esses aí estão usando a negrada como adereço. Perfeito. Então, só uma perguntinha, porque não pode faltar, né? Que, infelizmente, nós que estamos sempre na imprensa, o que mais assusta não é somente as atitudes contra os negros, mas quando você foi detido, os policiais eram brancos ou negros? Salvo engano, tinha um negro entre eles. Salvo engano, tinha. Não houve reação nenhuma de defesa? Não, muito pelo contrário. Inclusive, como eu processei o que me agrediu, teve um que me agrediu fisicamente, me deu um soco no estômago, me deu um soco nas costas, os outros serviram de testemunha para esse. Então, eu fui processado por desacato à autoridade, inclusive. Desacato à autoridade é você dizer, eu não sou bandido, está aqui meu documento, está aqui o documento do carro. Mas é importante isso porque esse processo de ideia de superioridade e inferioridade racial faz com que muitos negros criem também um complexo de inferioridade. Então, se ele não se vê com orgulho, se ele não tem orgulho de ser negro, ele vai ver no outro negro um inimigo dele, aquele que ele vai descarregar todo o sentimento que ele tem, todo o complexo de inferioridade racial que ele tem. Então, a polícia, por exemplo, o alto escalão não é negro, mas os policiais que matam, que reprimem, são negros. E são esses também que morrem. O Rio de Janeiro, a instituição que emprega mais negro é justamente a PM, que é a instituição que mata mais negros. E, ao mesmo tempo, é a instituição que tem mais negros mortos. É justamente aqueles que vão para a linha de frente. Então, é uma guerra racial que tem, estimulado pela burguesia racista do Brasil. Então, Hertz, nós observamos muito que há muito pouco tempo atrás a população de São Luís vivia em pânico, né? Até para sair na rua, de ficar até mais tarde na rua, ou ficar parado em algum lugar, o sinal. Essa sensação foi indiscutivelmente melhorando nas grandes vias. Mas eu pergunto o seguinte, nós ainda continuamos com alto índice de morte de jovens negros dentro das comunidades. Nós sabemos que o crime organizado atua, né, dentro desses bairros, principalmente São Luís. Como é que é a sua leitura, a sua visão sobre a questão da violência atualmente, né, contra a população? Sabemos que a população de São Luís é muito pobre, as necessidades são diversas, não existe um processo de recuperação de renda. Se vive o de hoje para o hoje, né? Amanhã começa tudo de novo. Como é que você faz essa leitura da juventude diante dessa violência?
Então, na verdade, o genocídio é uma política do Estado, é uma política consciente, tá? É uma política que tem a ver com quase 400 anos de escravidão, mas tem a ver também com o processo de abolição. No Brasil, depois da abolição da escravidão, a elite brasileira criou uma ideologia de que o Brasil era atrasado não por ser um país dominado pela Inglaterra na época, depois dos Estados Unidos, mas criou uma ideologia de que o subdesenvolvimento do país era porque tinha negro demais. Se tinha negros demais, então o Brasil só se transformaria numa nação civilizada, como as nações europeias, se fosse uma nação de maioria branca. Então o Nina Rodrigues fez uma projeção aritmética de que os negros desapareceriam em torno de 100, 120 anos, mais ou menos. Então tinha todo um projeto. Esse projeto, o fato de eu estar aqui e tantos outros negros, já mais de 50% da população brasileira, significa que esse projeto fracassou, mas fracassou parcialmente. Ele está nas periferias, é um projeto explícito. E uma das expressões disso, Felipe e Célio, é justamente a existência da PM. O Brasil é um dos poucos países do mundo que existe polícia militar, mesmo depois da queda da ditadura militar. Isso tem a ver com as profundas desigualdades raciais no Brasil. Se você pegar o IDH dos negros brasileiros e dos brancos brasileiros, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano dos brancos, se aproxima dos países mais ricos da Europa. O Índice de Desenvolvimento Humano dos negros se aproxima do índice dos países mais pobres da África. Não estou falando da África do Sul, eu não estou falando da Nigéria, eu estou falando dos países mais pobres da África. Se você considera o Maranhão, considera não, é a realidade, o Maranhão é um dos estados mais pobres do Brasil e, ao mesmo tempo, um dos mais negros, você percebe que essa desigualdade dentro do estado do Maranhão, ela é mais profunda ainda, muito mais profunda. E isso se expressa nesse processo que está colocado. O Maranhão é hoje um dos estados mais perigosos para os negros e as negras viverem. Saiu um dado ano passado que mostra que de cada 100 mortos no Maranhão, 91 são negros. Então é um estado muito perigoso, mas muito perigoso mesmo. E o fato da questão do tráfico, do crime estar dentro dos bairros de periferia, tem a ver também com todo esse processo. Agora, na boa, quem controla o tráfico não está na Liberdade, não está no Coroadinho, não está na Vila Luizão, não está na Divinéia, está fora. E esses aí não aparecem. Esses aí têm costa quente. Esses aí compram a polícia. Esses aí estão metidos na política. Esses aí fazem parte da máfia. E esses não aparecem. Quem aparece é um moleque de 15, 16 anos que não tem que votar em casa, a família não tem também, acaba sendo arrastado por crime, em função disso. É isso que a gente quer mudar, não só em São Luís, mas em todo o país. Célio, me permita só mais uma pergunta para depois a gente entrar nos outros assuntos do plano de governo também, do candidato. Hertz, como mudar essa realidade cruel? Quais são as políticas públicas que você entende de inserção? Eu não gosto dessa palavra inserção, eu acho um absurdo inserção, né? O direito ao direito. Mudar isto, essa realidade brutal que vive a população de São Luís e do Maranhão, principalmente a população negra. Quais são as ações que você entende que pode ser feito e que estão dentro do seu plano de governo, que pode ser trabalhado para que as pessoas tenham um linear, né, social e econômico? Então, olha só, a política que a gente defende para isso, fundamentalmente, é o que a gente chama de política de reparações históricas. Então, a burguesia assume que ela cometeu o maior crime da história da humanidade, que foi a escravidão. Então, se ela cometeu um crime, tem que pagar. Então, a escravidão é um crime de Estado. Então, o Estado tem que reparar os povos negros e indígenas pelo crime que ele cometeu. Só que esse debate, infelizmente, muita gente rebaixa muito o nível, ao nível da identidade racial. É da hora os negros e as negras estarem se assumindo. Não tem nada mais importante no país que construir o mito da democracia racial. É muito importante a identidade racial. Mas olha só, os negros estão se assumindo enquanto os negros, mas continuam morrendo. Só a identidade racial ela não resolve. Ela é importante porque você começa a identificar o racismo e o genocídio. Tem outras políticas. Reparações históricas, por exemplo, e entra já num debate que a gente vai ter mais à frente, tem a ver com suspensão do pagamento da dívida externa. Por quê?
porque a dívida externa no Brasil começou com o processo de independência. Então, como a elite brasileira ficou com medo de armar os negros para lutar contra Portugal, com medo de acontecer no Brasil o que aconteceu no Haiti, em que a população branca praticamente foi eliminada, então a elite brasileira preferiu negociar com Portugal. E Portugal, para reconhecer a independência do Brasil, como ele era dependente da Inglaterra, forçou o Brasil a assumir uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Então, a nossa dívida custou 2 milhões de libras esterlinas que Portugal devia para a Inglaterra. Ou seja, e a escravidão continuou por mais 66 anos. Ou seja, uma das políticas que a gente exige de reparações históricas é a suspensão do pagamento da dívida pública. A outra, titulação das terras de remanescentes de quilombos, demarcação das terras indígenas, o direito a nosso povo e as pessoas brancas também estudar a história da África, estudar a história afro-brasileira. Quando eu era moleque, eu aprendi, o que eu via da África era o filme de Tarzan, um branquinho com uma tanguinha, com uma faca aqui, que matava todos os negros, e a África era uma selva. Não tinha Egito como África, não falava das grandes civilizações africanas, da cultura africana. Então, a história do negro começava com a escravidão, terminava com a abolição. Você não sabia da história do negro antes da escravidão e muito menos depois da abolição da escravidão. Então, tudo isso aí são políticas de reparações históricas para mudar a vida do ponto de vista estrutural, mas também do ponto de vista cultural, não só para os negros, mas é importante que os brancos também conheçam essa história, porque eles são parte disso também. Muito interessante. Sérgio. Muito interessante. Eu estou gostando porque conheço a história do PSTU, é um partido de lutas, onde a revolução seria a solução dos problemas, né? Mas a gente percebe um amadurecimento no discurso, né? A gente sabe que no Maranhão, por exemplo, não chegou nem o capitalismo. Como é que vai chegar no socialismo? Tem que passar por etapas, né? E a gente percebe um amadurecimento no discurso, né? E como alguém disse uma vez que eleições burguesas, né, até voto vale, né? Então, essa vez o PSTU... Desculpa, Sérgio? Até voto vale. Até voto vale. Eleições burguesas até voto vale. Então, o PSTU vai atrás do voto, porque eu percebo a revolução é uma etapa, claro, mas precisa de um discurso que vai caminhar pela democracia e buscar votos, né, para fazer essa revolução democrática dos trabalhadores. Estou gostando do discurso. E, em cima disso, eu queria perguntar como é que vai ser essa participação democrática do PSTU na cultura, né? Nós temos uma cultura aí, até popular, né? Exclui, por exemplo, o hip-hop que você participa, né, em alguns eventos. Como democratizar essa cultura, processo cultural da nossa cidade? Tá, então, primeiro, só um detalhe importante que tu colocaste. Na verdade, nós somos um partido internacional, nós fazemos parte da LIT, é Liga Internacional dos Trabalhadores. Então, a gente fala, isso que a gente está falando aqui é o que nós chamamos de programa de transição, que é você apresentar medidas que são concretas para a vida do povo agora e saber combinar isso com a nossa estratégia, que é de destruição do capitalismo e de construção de uma sociedade socialista. Tanto é que a gente está apresentando agora um programa emergencial, mas ele se combina também com medidas que levam a consciência da classe a compreender a necessidade de construção do socialismo e destruição do capitalismo. Em relação à cultura, cara, porque a cultura é tudo, né? Assim, de um modo mais geral. Então, a relação do homem com outro homem, das mulheres também, homem do ponto de vista da humanidade, à medida que a gente se relaciona um com o outro e se relaciona com a natureza, a gente está produzindo cultura, evidentemente, do ponto de vista mais geral. Agora, dessas manifestações culturais que estão presentes aí, eu acho que é um debate importante que a gente tem que fazer, levando em consideração, inclusive, o BO que os artistas passaram durante a pandemia. O que demonstra o seguinte, que muitos artistas vivem da arte porque não tem emprego, na boa, porque não tem emprego. Porque se tivesse emprego, a arte não seria o principal caminho. É igual o time de futebol, entendeu? Tu tem um Neymar, tu tem um Gabriel de Jesus, tem esses caras aí, mas tem um monte aí que tá puxando a carrocinha, entendeu? Mesma coisa dos artistas aí. Então foi muito cruel isso. E eu sou do hip hop e eu sei disso. Nós tivemos uma política em relação a isso. Tem uma política muito consciente.
Enquanto muita gente criava a ilusão de que era possível viver do hip hop, então o que a molecada fazia? Abandonava estudo, deixava de procurar trampo e tal, dedicava tudo ao hip hop, e depois ia envelhecendo e tal, depois o cara ia para o crime, etc. e tal. Então a gente falava, olha, o hip hop tem que ser um instrumento político, cultural, mas ele não é um instrumento para resolver as nossas vidas. Até porque a sociedade ela é excludente. Se não fosse excludente, teria outro nome, não capitalismo. Então, muitos dos artistas são trabalhadores de fato. O que nós defendemos? A gente defende que o Estado não pode interferir na cultura. Nós reivindicamos a Revolução Russa, mas nós reivindicamos os primeiros 7 anos da Revolução Russa, em que a arte era completamente livre, na boa arte era até anarquista. Por quê? Porque não tinha uma política de tutelar, do Estado tutelar a arte. Quem fez isso foi o Stalin, com o que nós chamamos de realismo, como essa verba tem que ser aplicada, mas o ERTES, o PSTU, ninguém tem que interferir um dedo que seja na cultura, porque senão ela perde a sua veia poética, ela perde a sua alma criativa. Então nós somos contra o Estado tutelar a cultura. E só para concluir, eu fiquei sabendo ontem, aqui numa conversa que nós tivemos aqui na Liberdade, aqui com a família do Apolônio, do Boi de Apolônio, que inclusive nos tratou muito bem. Eu não sabia, mas tem uma das companheiras que ela é do Conselho de Cultura, ela estava fazendo a denúncia de que a verba que veio para a cultura, que é da Lei Candir, é isso, né? Isso. Blanc, né? Não, Candir não, do Aldir Blanc. Né? Aldir Blanc. Desculpa, Candir é outra coisa lá de isenção de impostos, desculpa. E ela falou que tem 9 milhões de reais que o prefeito de São Luís está segurando. 9 milhões de reais. Não foi ainda transferido para os artistas. Desde quando chegou? 9 milhões de reais. A gente queria, inclusive, fazer essa denúncia aqui, que isso é um crime. Bem. Eu vou seguir aqui mais um pouquinho na cultura e na mensagem do PSTU, porque a gente está na internet aqui com mais de 250 mil seguidores, né? E as pessoas tendem a comparar os candidatos. Né? A mensagem do PSTU é totalmente diferente, né, das demais que já passaram por aqui, porque eles têm uma mensagem, como o Paulo falou, de transição, é um processo que não se resolve numa eleição, né, mas é preciso dar um recado nesta eleição. Né? E eu conheço a militância do PSTU, do REX, inclusive do PSTU, dentro das universidades, né, e então tem a educação como mensagem, como mensageiro o locutor vai fazer essa mensagem. Como levar essa mensagem para esse mundo digital que não está se apegando mais com nada, que não quer saber mais de quem é que está nem mandando nem desmandando, numa sociedade que não é mais sólida, ela é líquida, se desfaz de tudo, né? E dar uma mensagem que você tem que plantar uma semente agora para colher daqui a um tempo. Como você pretende ter a juventude militando, carregando a bandeira do PSTU, uma coisa que há muito tempo, historicamente, é muito forte nos movimentos sociais, e como engajar essa juventude hoje que não quer participar mais ativamente, não digo essa sociedade, até a burguesa mesmo, não digo nem a classe, mas vocês têm mais acesso, é a classe das minorias, que não podemos nem chamar mais de minoria, mas esse povo que precisa participar dos movimentos, senão essa revolução não chega. Né? Como é que faz isso? Eu até respondi isso num debate que a gente teve lá na TV Guará. Eu vou repetir um pouco aí. Eu peço desculpa já para o Felipe aí que eu repeti isso aí. Na boa é o seguinte, para nós do PSTU, esse negócio tem que ser para ontem, entendeu? Porque se a gente não resolver isso, a humanidade pode ir para a barbárie, o Brasil pode ir para a barbárie, é isso tudo que eles estão preparando para a gente aí. Ó. O Bolsonaro acabou de baixar um decreto aí que privatiza o SUS, entendeu? Então, em plena pandemia, você privatizar o SUS, tentar privatizar saneamento básico, a água, isso aí é barbárie e pouco se importa as vidas de quem está morrendo e de quem vai morrer. E, sobretudo, deixa essa juventude que você está falando sem qualquer perspectiva. Os caras tiveram coragem de aprovar uma PEC, que já virou lei, que é a 95/2016, que congela o investimento em serviços públicos por 20 anos. É toda uma geração. Se não derrubar esse projeto, é toda uma geração que está sem perspectiva. Agora, por outro lado, eu acho que a juventude hoje é mais politizada do que a da década de 80, de 90.
Assim, os temas que a gente discute hoje, eu não discutia na escola. Pelo contrário, eu abandonei a escola por vítima de racismo. Eu abandonei a escola com 16 anos e voltei a estudar com 23 anos, depois de escutar uma música do Racionais, chamada Voz Ativa. Precisamos de um líder de crédito popular, como Malcolm X, e outros tempos foi na América. Que seja negro até os ossos, um dos nossos, que reconstrua nosso orgulho que foi feito em destroços. E aí eu quis saber quem era esse cara, esse Malcolm X. Saí correndo atrás dos livros, até que apareceu um cara, o Magno Cruz, um militante do movimento negro já falecido, que para mim é uma referência, e que falou, ó, deu o livro, tá aqui. E aí era uma fila de moleque para ler o livro. E eu era o segundo mais velho, o Lamartine era o mais velho de todos, então ele leu a primeira vez, eu falei, eu sou o segundo. E o Lamar falou o seguinte, o Malcolm X diz que para você entender um livro tem que ler 2 vezes. O Lamartine teve que ler de novo. E um monte de gente saiu atrás dos livros. Eu nunca tinha lido um livro na minha vida. E eu li, o primeiro livro todo que eu li na minha vida foi o de Malcolm X, e que era um livro mais ou menos assim, grosso. Então, a partir daí, foi toda uma geração. Mas eu falo que hoje a molecada é outro pique, entendeu? Ou meu filho tem 16 anos e já lê pra caramba, faz rap, já tem uma visão mais crítica, toma cuidado aqui com o machismo aqui, com o racismo ali, etc. O que falta para essa juventude é a organização. Destruíram com as organizações que foram construídas na década de 80 e 90 ou incorporaram ela a esse Estado. Então, o Estado, quando incorpora, é para captar muitas lideranças, mas, ao mesmo tempo, também é para desmoralizar a luta. Então, o que falta, do ponto de vista nosso, é a organização, não é a consciência. A consciência está um salto à frente. O exemplo do que a gente falou de negros. Na década de 80, quando a gente começou a dar palestra em escola, depois que eu me assumi como negro, a gente não sabia muita coisa, chegava em turma e perguntava, quem é negro aí? Aí 1 ou 2 levantavam o dedo. Hoje você pergunta, quem é negro? Até os brancos estão levantando o dedo. Então é outro nível de compreensão, entendeu? No nosso ponto de vista, falta organização para que essa molecada dê um salto à frente. Então, aproveitando esse processo, que você coloca que todos os movimentos sociais, organizações, foram colocadas de lado nos últimos anos. Isso é um fato, né? Eu vivi muito de perto toda essa organização, muito de perto toda essa inserção. E eu te pergunto o seguinte, você, sendo prefeito de São Luís, como é que vai ser o papel dos movimentos sociais? Como é que vai ser o papel dos conselhos estaduais? Eles que vão definir as políticas, o prefeito vai ser somente um executor após a discussão, a ampla discussão. Como é que vai se dar essa reconstrução da sociedade dentro do poder público, Ré? Excelente pergunta, Felipe, porque é o seguinte, quem votar no PSTU não só está concordando com conselhos populares, mas que está disposto a construir, entendeu? O governo do PSTU, se não for apoiado nos movimentos, nas organizações sindicais, nos bairros, não é um governo. 3 meses o cara derruba a gente, entendeu? Se a gente ganha a eleição, não consegue construir conselhos populares, não dura 1 ano de governo. Então a gente tem que se apoiar, a gente está falando disso de maneira muito séria mesmo, porque a gente acredita nessa possibilidade por uma questão muito simples e lógica e justa, porque é quem produz a riqueza. Então nós achamos que quem produz a riqueza são aqueles que têm todo o direito de dizer como essa riqueza tem que ser aplicada. Entendeu? Quem administra 600 conto, agora diminuiu por 300, uma família para viver, não tem condições de administrar essa riqueza, na periferia o povo está administrando a escassez. Nós queremos que eles passem a administrar a riqueza. Por isso que nós estamos falando, o PSTU não quer administrar o osso. Nós queremos administrar o filé mignon que fica com eles. Nós não queremos administrar as migalhas que caem da mesa. Nós queremos administrar o banquete, que é a nossa classe que produz. Então, como é que vai ser isso? Já existem os embriões disso. Os embriões as organizações de mãe, as organizações de moradores, os movimentos culturais, movimentos de negro, de mulheres, LGBTs, os sindicatos. Tudo isso são embriões de conselhos populares. A gente vai dividir isso aí de acordo com o setor, vai chamar as categorias
e a categoria vai discutir a política. Obviamente que o nosso plano de governo, ele é o esqueleto disso tudo. Quem vai enxertar é justamente os conselhos populares, e vão eleger os representantes que vão compor as equipes de educação, de saúde, saneamento básico, cultura e assim sucessivamente, com cargos revogáveis. Se o indivíduo assume e começa a fazer completamente o contrário, o conselho reúne, retira e coloca a outra pessoa, justamente para que as pessoas comecem a compreender que política não pode ser trampolim, entendeu? Política tem que ser vocação, é o indivíduo que vai representar um conjunto. Então, ele não pode chegar lá e achar que ali ele vai transformar isso em privilégios para a sua vida pessoal. Muito bem. É realmente uma força e uma nova proposta, talvez não, né, Hertz? É o que deveria ser o normal, né, dentro desse processo. Né? Eu acho que colocando todos a discutir, a ser igual, eu acho que sem dúvida nenhuma. Eu queria aproveitar e queria a sua opinião. Amanhã teremos a visita do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A primeira leitura que eu queria que você fizesse, se isso é alguma questão política eleitoral, a presença dele aqui, né? Qual é o sentido que tem para a população de São Luís uma visita do presidente da República? E dentro desse processo, você acredita que todo esse comportamento do presidente da República, né, junto à população mais pobre, junto à questão do Estado menor, junto à imprensa, tudo isso, historicamente, né, e você é um professor de história, nós já não assistimos esse tipo de construção, ou melhor, de desconstrução de uma sociedade que está fragilizada? Como é que você olha isso, candidato? Então, olha só, Felipe, o Bolsonaro, ele expressa isso que a gente está falando, o capitalismo está podre. Ele é a expressão da podridão do capitalismo. Ele expressa o que tem de pior da burguesia brasileira. Uma burguesia escravagista, racista, LGBT-fóbico, anti-indígena. Eles expressam isso, expressam de maneira muito escancarada. Semana passada teve a companheira Natasha, que é uma mulher trans, que foi espancada brutalmente e faleceu esse final de semana. A gente queria, inclusive, deixar aqui os nossos sentimentos a essa companheira e a toda a comunidade LGBT. É impossível você combater a LGBTfobia sem combater o chefe do Estado brasileiro, que é LGBTfóbico explícito, escancarado. O ministro da Educação, agora recente, salvo engano, foi o ministro da Educação, considerou as pessoas LGBTs como degenerada. Se o meu braço é degenerado, eu tenho que amputar o braço. Senão ele vai tomar conta do meu corpo e vai tomar conta da minha vida. Se essas pessoas são degeneradas no discurso deles, essas pessoas têm que ser eliminadas para não contaminar o conjunto da sociedade. Então, a eliminação de LGBT vem de antes do governo Bolsonaro, mas ela se aprofunda nesse governo. Ele é responsável por isso. Se nós pudermos repudiar a vinda desse indivíduo aqui, ele está vindo, porque ele tem que vir antes do auxílio emergencial acabar, porque foi isso que conseguiu sustentar um pouco a popularidade dele, e vai acabar esse negócio da Renda Brasil, e a indignação vai crescer contra esse indivíduo. Ele deveria ter vergonha de vir no estado como o Maranhão, que é um estado originalmente indígena, e hoje de maioria negra e feminina, já que ele é inimigo dos negros, ele é inimigo dos indígenas, inimigo das mulheres, inimigo das pessoas LGBT. O Bolsonaro é hoje o principal obstáculo para combater a Covid-19, que pode ter um repique agora no início do ano. Ele é o principal obstáculo para combater o desemprego. Sem derrubar esse governo, é impossível a gente resolver isso no próximo ano. Então, a consigna que está colocada, a disjuntiva que está colocada, é a derrubada de Bolsonaro ou o aprofundamento da situação de barbárie do nosso povo. Então, ele não passa de um oportunista e queria deixar aqui todo o nosso repúdio. E se ele puder descer no aeroporto, pegar o avião de volta e ir para a casa dele, a gente agradeceria muito, mas muito mesmo. Sérgio.
Não estou ouvindo, Sérgio. Célio? Ele deve ter... Microfone desligado. Pronto, já está desligado. Ele é... Só para registro, para não fazer diferente dos outros. Dos 10 aqui, ele conseguiu uma vez me pegar, mas eu, como bom funcionário, né, não posso reclamar, mas ele pode maltratar. É seu, Sérgio. Vamos lá. São Luís é a ilha rebelde, né? Da Revolução, nós temos aí partido de esquerda governando há algum tempo, transições aí, e temos um governador comunista, né, dentro do processo. Mas o PSTU tem uma bandeira própria e isolada. Qual a dificuldade que tem nesse processo, e como você vê esse governo desse processo de esquerda, em fazer alianças com o PSTU? Não sei se é o PSTU que tem problema com a aliança, ou se eles é que têm problema de aliança com o PSTU. Por que o PSTU não casa com a esquerda aí? Vai chegar no processo mais à frente? Porque o que diferencia a gente dessas organizações é que nós dedicamos a nossa vida, e até no processo eleitoral é isso, porque nós somos um partido anticapitalista não, um partido socialista, revolucionário, que nós dedicamos a nossa vida para a destruição do capitalismo, para salvar a humanidade. Não nós vamos salvar, mas nós queremos que a classe se organize para isso. Para isso é necessário partido. E esses outros partidos se transformaram em partido da ordem. Olha só, a gente está discutindo aqui a questão de Bolsonaro. Infelizmente, a base do governo de Flávio Dino está cheia de bolsonarista. Inclusive, esses aí que estão disputando a Prefeitura Municipal de São Luís, partes dele hoje estão em partidos ligados a Bolsonaro e muito recentemente estavam com Flávio Dino. O Braide é do partido que é o principal ponto de apoio ao bolsonarismo no Congresso Nacional, que é o Podemos. O Podemos vota em tudo que Bolsonaro quer. E hoje, um dos principais pontos de apoio do bolsonarismo no Maranhão é o Roberto Rocha, que é do PSDB também, que está apoiando o Braide. Só que eles escondem. Eu quero até saber, inclusive, se eles vão ter coragem de ir no ato. Porque se eles estão ligados a Bolsonaro, nacionalmente, tem que estar presente lá, tem que mostrar a cara. Tem que falar, Mr. M, tem que mostrar a cara. A população tem que saber de que lado vocês estão. O Duarte Júnior, mesma coisa. Então, o cara é do partido dos filhos de Bolsonaro. São membros do partido dos filhos de Bolsonaro que pisam e cospem no corpo de Marielle Franco. O Neto Evangelista é do DEM, que preside a Câmara e o Senado Federal nos ataques de Bolsonaro contra os trabalhadores e mais, aqui apoiado pelo PSL. Então, todos eles têm. Entendeu? São pontos de apoio. Quando a gente está falando que tem que ter unidade para derrotar Bolsonaro, e aí unidade sim. Unidade a gente faz com o PT, faz com o PCdoB, faz com o PSOL, faz com o PCB, faz com o PSB, com todos aqueles que querem derrotar Bolsonaro, nós fazemos unidade. É diferente do frente eleitoral. Por que é diferente? Porque se a gente estivesse apresentando um programa para essas eleições junto com esses partidos, eu não poderia estar falando aqui isso que eu falo. Porque eles não são a favor da suspensão do pagamento da dívida pública, eles não são a favor da instalação de conselhos populares, eles não são a favor da estatização dos serviços públicos. Então, todo o nosso programa seria jogado na lata do lixo. Eles não têm acordo com isso que a gente está falando. Eles podem até fazer oposição a Bolsonaro, mas eles não são contra o capitalismo na sua essência. Essa é... Cortou o som. Rex. Cortou o som, Rex. Não está vendo. Cortou o som. Tem que clicar no microfone. Viram aí o final? Isso. Não. Assim, não, faltou o final. Um pouquinho. Eu falei isso, nós fazemos unidade com eles, mas não dá para a gente fazer um programa, porque o nosso programa é completamente diferente do deles. O nosso programa é um programa para a destruição do capitalismo, para a instalação dos conselhos populares. Nenhum deles defende isso. Se tivéssemos junto, o ES estaria caladinho em relação a esses temas, que são temas importantes para a gente. Então, não é porque a gente não quer, mas é porque os programas são completamente opostos. Bom, e aproveitando, né, que você está falando do projeto do programa, que é acabar com o capitalismo, e como a gente fala para o povo, a gente está aqui para levar a mensagem para o povo pensar, vai acabar com o capitalismo, vai acabar com o dinheiro, vai acabar com tudo isso. Então, o que é essa mensagem de acabar com o capitalismo? Uma forma mais popular, para que o povo entenda que
que ele não vai ficar escravo, digamos assim, do sistema, que ele não tem dinheiro, que ele não tem mais nada. Qual é essa mensagem de acabar com o capitalismo que o PSTU quer passar? Tá, importante. O que a gente está falando, é importante isso aí que tu está falando, porque quando a gente fala de expropriar a burguesia, Isso. O empresário, o cara lá da periferia que tem um negóciozinho, acha que a gente vai expropriar o negócio dele. Não, não é isso não. Nós estamos falando das grandes corporações econômicas. Importante isso. As grandes... É porque tem uma contradição que é fundamental, que explica tudo o demais. É que a produção de riqueza ela é social e a apropriação de riqueza ela é individual. É isso que explica por que a gente produz tanto alimento e por que tem gente passando fome. Por quê? Porque o alimento se transforma numa mercadoria controlada por 10 multinacionais. São 10 multinacionais que controlam a indústria de alimento no mundo. Entre elas a Coca-Cola, a Danone, a Nestlé, são esses grupos aí que controlam. Por isso que tem gente passando fome. Mais de 800 milhões de pessoas passam fome. Em 5 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. 8.500 pessoas, crianças, por dia. Então, assim, se a gente não se sensibiliza com criança passando fome, porque quando é adulto, na boa, o pai e a mãe enchem a barriga de água e finge que comeu alguma coisa. Agora, quando ele olha os filhos passando fome, aí é outra realidade. O cara vai correr atrás para dar de comer para o filho. É isso que está o crime, etc. e tal. Então, a gente está falando disso. Casa, não falta casa no Brasil. Mas tem um monte de gente que é sem teto, porque a casa não cumpre a função social dela, que é de habitação. A casa é uma mercadoria. A saúde é a mesma coisa, veja só, com toda a tecnologia disponível que a gente tem milhões de pessoas que estão morrendo em função da Covid-19, entendeu? Os países não conseguiram, a nível mundial, construir uma coordenação para encontrar a vacina. Quem está correndo atrás da vacina não é porque quer salvar a vida, é porque quem encontrar primeiro vai ganhar muito dinheiro. Então é a Rússia, Estados Unidos, vários países, eles não conseguiram construir uma coordenação. Então, é essa contradição que a gente quer acabar. É planificar a economia, criar um plano. A economia tem que ser planificada. Se você não consegue planificar a economia, você não consegue planificar absolutamente mais nada da sociedade. Por isso que é esse caos todo que está colocado aí. Estava falando naquele dia lá na TV Guará. Vocês, que são companheiros nossos, porque são trabalhadores também, a demanda para vocês agora no período da pandemia foi qualquer coisa. Aumentou muito, um monte de gente correndo risco de vida em plena pandemia. Sabe o que aconteceu? Destruíram 8.000 postos de trabalho dos jornalistas, quando deveria diminuir a jornada de trabalho, preservar o salário justamente para empregar mais. Fizeram por desempregar, quando mais precisavam de vocês. É porque é um tipo de organização social irracional. Por isso que a gente acha que tem que ser destruída isso. E nessa organização social entra a política aí, né? A gente tem a cláusula de barreira aí, querendo diminuir a quantidade de partidos, essa coisa toda que ameaça os partidos pequenos, né? E como é que o PSTU vai participar do jogo para não ficar fora do jogo? Quer dizer, como é que ele vai conseguir, se a palavra da moda é, se empoderar para peitar esses grandão aí no processo democrático que a gente está hoje, né? Se ficar sem fundo partidário, sem poder participar dos programas de televisão, como é que o PSTU vai se proteger desse sistema? Então, olha só, o programa que a gente está apresentando, à medida que a sociedade vai degenerando, as pessoas começam a dizer, vocês têm razão. Então, à medida que eles nos excluem, por um lado, eles nos impedem a gente de falar o que a gente está falando, mas, por outro lado, eles fazem a população tirar a conclusão de que o PSTU tem razão. Isso aqui não é democracia. Como é que o cara que participou do debate, que segundo a imprensa, não fui eu, os internautas, foi o que se destacou mais, depois tem um debate na Mirante, a gente está fora. A população vai chegando à conclusão, mas os caras têm razão, isso não tem nada de democracia. Como é que o partido que se negou a pegar, que não pega dinheiro da Odebrecht, da OAS, da Camargo Corrêa, etc., que não está envolvido em casos de corrupção, que tem uma bandeira limpa, quando chega no programa eleitoral, não tem direito a apresentar o seu programa, não tem direito à inserção. Como é que o partido que mais lança candidatos negros, quando se discute cota para os negros, por exemplo, nos meios de comunicação, no processo eleitoral, por que eles não podem participar? Então, as pessoas vão tirando... Vou estar falando isso para vocês, a gente fez uma panfletagem na Cidade Operária. O que tinha de gente indignado por não estar assistindo o programa do PSTU na televisão era qualquer coisa, inclusive gente que não vota no PSTU. Mas, vocês são um partido, é legal, por que não tem o direito? Então, tudo isso aí é desigual.
é desigual. Agora, as pessoas estão começando a compreender. A gente já está aparecendo nas pesquisas. Em São João del Rei, a gente está em primeiro lugar para pesquisa para prefeito. Então, porque as pessoas estão compreendendo. Em São Paulo, a gente estava na frente do PT e do PCdoB. No Rio de Janeiro, a gente estava na frente do PSOL. Em Belo Horizonte, a gente estava na frente do PSOL também. E a gente não tem parlamentar, não tem sessão. Mas o que as pessoas estão percebendo? Porra, esses caras aí são os caras que se dedicam à luta. São os caras que querem destruir esse sistema. E esse sistema está me matando, está matando meus parentes, está matando meus amigos. As pessoas começam a compreender. Por isso que a gente está muito confiante da forma como a gente está atuando nesse processo eleitoral, sem abrir mão da política que a gente tem de maneira mais geral. Claro. Então, nós já estamos, infelizmente, nos aproximando do final, mas eu acho que cabe uma pergunta sobre a questão do plano diretor de São Luís. Indiscutivelmente não vai ser aprovado, né? Talvez pela pressão popular e principalmente pela vigilância, né, da imprensa, porque não foi um plano discutido, infelizmente, com a sociedade. E eu gostaria da sua leitura, da sua visão do plano diretor, que indiscutivelmente é um plano estratégico que pode permitir o desenvolvimento estrutural, social e financeiro de São Luís. Como é que o candidato Hertz gostaria de trabalhar e encaminhar o plano diretor, sendo prefeito, para uma Câmara que tem hábitos, muitas vezes, não tão quanto democráticos? Então, isso aí se combina com o que a gente estava falando antes, né? O quanto que a sociedade é antidemocrática. Você vai discutir um plano diretor para arrancar 40% da zona rural e você faz audiência organizado justamente pela Federação da Indústria do Maranhão, os industriais, que inclusive colocaram critérios de vestimenta, como que as pessoas tinham que se vestir para poder entrar a esses espaços. Então, é algo extremamente antidemocrático. Isso mostra que são esses grupos econômicos que controlam a prefeitura. Quando a gente fala de Conselho Popular, é porque qual é o ponto de apoio dos empresários? A Câmara de Vereadores. Qual vai ser o ponto de apoio dos trabalhadores? Os Conselhos Populares. É por isso que a gente está discutindo isso. Numa cidade que não tem acessibilidade, as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, você deveria ter um plano diretor que pudesse adequar a cidade a essas pessoas, aos idosos, a ciclista. Você quer adequar a zona rural aos interesses de grupos industriais, desrespeitando não só as pessoas que estão ali, mas a tradição, a cultura, o modo de vida dessas pessoas. No governo nosso, a gente vai ter que rever isso e chamar a população para que a gente possa discutir, porque o que eles estão cometendo é um crime. Agora, uma coisa importante, Felipe, que tem a ver com o PSTU, que é o partido que está na luta e quando chega no processo eleitoral ele desaparece. O Saulo Arcangeli, nosso candidato a vereador, ele foi fundamental nesse processo da luta em defesa da comunidade do Cajueiro, por exemplo. Fundamental. Participou muito das discussões, das audiências do plano diretor, enfrentando esse povo. Um camarada do caramba mesmo, que mereceria ser eleito. A mesma coisa aqui, o pessoal fala do Quilombo Liberdade, que agora foi certificado. Mas uma das pessoas que mais deu uma batalha para isso aqui foi a Preta Nicinha, que é quilombola, da Baixada Maranhense, entendeu? Ali da região do povoado Três Marias, e é moradora daqui. Deu uma batalha do caramba para que a gente conseguisse o certificado do maior quilombo da América Latina. Candidata, só para fechar. E a mesma Preta Lu, lá na área dela, ela foi presa, não sei se vocês sabem, presa há uns 3 anos atrás, porque organizou a comunidade para lutar por saneamento básico. Agora, estão fazendo lá obra na rua dela. E tem um monte de gente lá fazendo campanha, mas ela foi fundamental. Ou seja, esse é o nosso lugar. Agora, é muito importante que esses 3 indivíduos possam ser eleitos também, para que a gente possa transformar a Câmara de Vereadores num ponto de apoio também para a luta dos revolucionários. Célio Sérgio, eu acho que nós ainda temos um espaçozinho para uma pergunta, né? E para depois nós entrarmos nos nossos agradecimentos e despedida junto ao candidato Hertz Dia. Por favor, Célio.
A gente vai tocar no assunto que está sabendo, que é essa privatização da saúde, né? Está em voga aí agora. Junto com isso também temos aí o marco do saneamento com a privatização também encaminhada aí para a privatização da Caima, que muitos candidatos defendem, inclusive, rever o contrato e talvez buscar uma outra empresa. Como é que o candidato Regis Dias, eu sei que o PSTU não quer nem saber de papo com isso, mas como é você vê esse posicionamento dos demais e o seu posicionamento como candidato, o seu posicionamento de Regis com relação ao SUS e a CAEM? Tá, então, olha só, vou citar o nome aqui. O Podemos votou a favor do novo marco regulatório. O DEM, Podemos do Brade, o DEM do Neto Evangelista votou a favor do novo marco regulatório. O Republicanos do Duarte votou a favor do novo marco regulatório. O PSB do Bira liberou o voto. Não sei bem como é que foi a votação. Talvez não tenha sido todos, mas liberou o voto. Quando você pergunta para esses indivíduos o que eles vão fazer a nível de saneamento básico, todo mundo tem uma proposta para tirar da cartola. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mentira. Mentira, porque eles já amarraram por cima uma política de entrega da CAEMA à iniciativa privada. É romper o contrato de 22 anos que o município de São Luís tem com a empresa pública do Estado, que é a CAEMA. Privatização da água. Mais uma vez, isso é irracional. Daqui a pouco o povo vai privatizar o ar. Para você respirar, você vai ter que pagar. Porque vai naturalizando. Você falar de privatização da água há 20 anos atrás era um absurdo. Hoje os caras encaram isso com a maior naturalidade, porque é a forma que eles têm de fazer com que o capitalismo saia da crise. Então, como o capitalismo não pode investir aqui e ali, ele vai se metendo nos serviços públicos, que eram fundamentais para a expansão do próprio capitalismo. Por que tinha saúde? O burguês chegou à conclusão que os trabalhadores tinham que ter acesso à saúde, para o cara não chegar doente no trabalho, para produzir melhor. Por que tinha que ter bairros operários? Para o cara chegar mais cedo. Então, tudo isso aí o Estado que bancava. Hoje eles estão tomando conta disso. E estão tentando privatizar o SUS depois de que ficou comprovado, mesmo o Mandetta, que é um cara que é envolvido com plano de saúde, defensor, inclusive, da privatização, só dava entrevista com máscara do SUS. Porque todo mundo viu que foi o SUS que salvou muitas vidas. E agora eles tentam privatizar o SUS quando deveriam fazer o contrário. Evitar a sangria de verba do SUS para a saúde privada. Do dinheiro do SUS, apenas 46% é investido em saúde pública. O resto vai para o hospital privado. Aí, quando o cara da periferia fica doente, ele não pode ir para o hospital privado que utiliza o dinheiro dele. Ele tem que ir para o hospital público, que a fila é enorme. Por isso que a gente está defendendo o fim das filas duplas. Tem que ter fila única na saúde. O playboy tem que se consultar no mesmo hospital que o cara da Liberdade tem que se consultar também, porque não pode tratar a saúde como mercadoria. Essa é a política que o PSTU está defendendo. SUS 100%, verba do SUS 100% por SUS, que é para salvar a vida. Não é porque a gente acha que é a coisa mais bonita do mundo, é porque as pessoas estão morrendo e a gente pode ter um repique. Na Europa, olha a situação da Europa. Na Europa já tendo um segundo surto já. Está tendo países lá que está tendo lockdown. A gente tem que se preparar em relação a isso. Então, é um crime que estão tentando fazer, a gente vai ter que se organizar para impedir. Então, Célio, as suas palavras finais, a sua leitura sobre essa conversa de grande riqueza com esse candidato preparado e tão decidido a lutar pela população de São Luís, do Maranhão e do Brasil. É muito democrático ver o PSTU aqui com a gente, né? Isso aí não há dúvida que a gente abriu espaço. Espero vê-lo aqui novamente no nosso café aqui com o jornal, receber a proposta que a gente vai me passar das classes trabalhadoras que estão mandando para nós. Isso. E dizer que a luta pode mudar a vida sim, né? Que é a mensagem do PSTU. E que contra burguês, vote 16. Boa sorte mais uma vez. E não desista, porque a eleição, como eu falei, a eleição burguesa até voto vale. Né? Então vamos atrás do voto aí também. Um abraço. Hertz, suas palavras à comunidade, aos eleitores, né, à imprensa, e seu olhar sobre essa live dos candidatos
do jornal O Imparcial. Tá, então, primeiro, eu queria dizer que foi uma satisfação essa conversa com vocês. Assim, no que pese a diferença que pode ter entre a gente, mas é muito bom a gente fazer uma discussão com respeito, etc. É muito importante isso para a gente. Segundo, dizer o seguinte, cara, a gente faz isso com a gente tem muita confiança no que a gente está fazendo, entendeu? Muita confiança mesmo. Esse país ele vai estourar. O problema é para onde vai isso aqui. Por isso que nós temos que construir um partido revolucionário. O meu povo passou quase 350 anos lutando contra a escravidão e conseguiu, em condições adversas, construir os quilombos, que foi a forma de organização mais democrática da história da humanidade, em condições completamente adversas, que não era só um espaço para os negros, mas era de índios, de mulheres, de brancos pobres, de prostitutas, dos degredados. A gente conseguiu fazer isso. Por que a gente não pode construir um modelo de sociedade em que a diferença não possa ser sinônimo de superioridade e inferioridade, e nem muito menos motivo de você tirar a vida do outro? A gente acredita piamente nisso, piamente mesmo. A gente tem que construir uma sociedade que as pessoas possam chorar de alegria, entendeu? E não chorar porque tem que estar enterrando o pai, enterrando o filho, o avô enterrando o neto. Isso vai contra a natureza humana. A natureza humana é dos avós enterrar dos netos enterrar os avós, dos filhos enterrar os pais, dos sobrinhos enterrar os tios. Então, é uma sociedade que está de cabeça para baixo, entendeu? Então, nós não somos idealistas. Não se trata de idealismo, de sonho, se trata de uma necessidade. Se quiserem chamar de outro nome, podem chamar. Se não quiser chamar de socialismo. Mas a gente precisa construir uma sociedade em que a economia seja organizada de maneira racional, o que é impossível no capitalismo. Mas tem um ponto que está colocado para frente, que é esse debate das eleições. Nós precisamos eleger os nossos candidatos. Vocês precisam votar nos candidatos do PSTU. Brincando. A Preta Lu apareceu numa pesquisa aí, muito bem colocada. 31 vaga, ela está na 38ª. Então, para quem não aparece na televisão, é importante, porque ela não aparece, então ninguém nem sabe. Tem muita gente que nem sabe que ela é candidata, muito menos o número. E, de repente, aparece entre as 38 mais bem colocada, significa que o pessoal está falando, ó, esse povo aí. Então, a gente quer transformar isso em construção política partidária. E fazer um convite para quem está ouvindo aqui essa live, que venha conhecer o PSTU, que venha construir o PSTU, que venha votar no PSTU e se incorporar com a gente, porque a gente vai precisar estar junto no próximo ano, independente de ganhar ou não, para enfrentar as pancadarias que vai vir contra a gente, independente de quem você votou. Mas a gente quer estar junto com você para que a gente possa organizar a luta e não permitir que o nosso povo vá para essa barbárie que eles estão preparando para a gente. Muito obrigado mesmo a vocês dois, satisfação total. Então, em nome da diretoria do Jornal Imparcial e de todos os jornalistas que compõem esse veículo de comunicação mais antigo do Maranhão e de maior acesso diário no Estado e do Brasil, podemos dizer também, nós gostaríamos de agradecer ao candidato Hertz Dias do PSTU, registrando um fato importante. O Jornal Imparcial trouxe todos os candidatos para, de forma igual, estar discutindo as políticas públicas, estar fazendo a leitura real das necessidades, mas também dos objetos que podem mudar a história de São Luís. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado, Célio Dias. Muito obrigado, Raimundo Borges. Muito obrigado, a nossa âncora, Dalva, por todos estarem ajudando os eleitores de São Luís a entender os seus candidatos. E, dessa forma, encerramos a live dos candidatos, entendendo a importância da democracia e da liberdade e da independência no jornalismo. Muito boa noite e muito obrigado.